Motivos. Primeiro, que o PT precisa renovar, senão a gente vai ver o nosso país caindo nas mãos de Nicolas Ferreira pelos próximos anos. Isso vocês podem ter a certeza. Se o PT ele não renova, não traz novos quadros, a gente vai perdendo a nossa juventude para Pablo Marçal, para Nicolas Ferreira, para Tarcísio, entre tantas outras, né, coisas esquizofrênicas assim da política brasileira, principalmente à direita. Mas, Atush, eu vejo a candidatura do Patrus com muita esperança. Finalmente, Minas Gerais vai ter um candidato que não é só para marcar posição. O Patrus, ele é o candidato certo, primeiro para a gente poder conseguir chegar no segundo turno e segundo para ganhar as eleições. O Patrus, ele faz parte de uma velha geração que é uma velha geração muito importante que o nosso partido teve. E o Patrus é um cara que tem uma reputação ilibada, é um cara que não tem uma condenação, um crime contra ele, uma investigação contra ele. Foi o prefeito mais bem avaliado de Belo Horizonte da história. Foi também ministro do presidente Lula no seu primeiro mandato, e ele, de fato, foi o criador do Bolsa Família, enquanto era ministro. Então, assim, um cara que tem uma história gigantesca, que é deputado federal por vários mandatos já também. Então, um cara que sabe como que a política funciona, mas, acima de tudo, é um cara técnico. E é um cara que tem muito respeito da população. Independente da população que é de esquerda, que não é do PT, que não é do Lula, as pessoas respeitam muito ele. Respeitam muito ele pela prefeitura que ele fez em Belo Horizonte, que foi uma prefeitura sustentável financeiramente, mas principalmente uma prefeitura muito alinhada com o cuidado social. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar com o Patrus para o segundo turno por dois motivos. Primeiro, pela força, pelo nome e pelo carinho que as pessoas têm o candidato do presidente Lula, e nós já estamos fechando isso, Atush, e conto para vocês aqui do 247 pela primeira mão, que nós vamos trazer o presidente Lula para cá no dia 17 de agosto. Eu vou estar presente junto do presidente em São Paulo, em São Bernardo do Campo, né, no dia 16, para o lançamento oficial da candidatura do presidente, mas logo no dia seguinte a gente já traz ele para Minas Gerais para poder fazer um grande evento com Patrus em Belo Horizonte. Então vai ser uma coisa assim surpreendente, porque é a primeira vez em muito tempo que o PT vai ter um candidato próprio em Minas Gerais, com chances reais de ganhar novamente, e agora com o apoio 100% e na totalidade do presidente Lula. Então a gente está com muita convicção para essa eleição do Patrus, não só pelo nome que ele carrega, não só pela história dele, mas porque é o candidato do presidente Lula, e nós vamos passar para o segundo turno. O principal motivo, de fato, da nossa candidatura a deputado federal por Minas Gerais, agora, Atush, é aquilo que sempre faltou dentro da esquerda. Nós precisamos de ter uma figura jovem, combativa, que mexe pelas redes sociais, que faz o combate, que faz o embate e que coloca o dedo na cara da direita e fala para eles ouvirem a verdade. Por muito tempo, principalmente no começo agora desse governo do presidente Lula, a gente só apanhava, era fake news, mentira, todos os dias, e o nosso governo por muito tempo ficou sem conseguir fazer nada. Então, falta para a gente, no Congresso Nacional, essa figura combativa, que não tem diálogo, que parte para cima, que desce o cacete, e essa figura somos nós, Tuxa. Então, assim, eu tô com muita energia, com muita garra. O presidente Lula sempre brinca comigo, né, que eu sou o soldado dele, da linha da frente, e é isso mesmo. Eu tô na linha de frente para poder bater, para poder partir para cima, e tô para poder apanhar também. Não é à toa que, agora, para o nosso registro de candidatura, eu fui ver lá, tinham quase 10 processos criminais de Deltan Dallagnol contra mim, Eduardo Cunha, 8 de Nicolas Ferreira. Mas todos esses daí são currículo, né? Na verdade. É currículo. Deltan Dallagnol me processou, perdeu. Eduardo Cunha processou, perdeu. Nicolas Ferreira processou já 8 vezes, perdeu já uma cacetada. Então, assim... E processa alegando o quê, Pedro? Quer dizer, as coisas... Difamação, calúnia. Aí tentaram já tirar nosso mandato, caçar nosso mandato, tentaram já derrubar as nossas redes sociais, tentaram já até pedir a minha prisão preventiva,
Então, assim, o Chupeta tá louco. O Chupeta tá louco porque ele finalmente encontrou, Atush, alguém que é jovem e que, por azar dele, é da mesma cidade e do mesmo estado que ele, que a gente desce a cepa, desce a lenha nesse Vocês povo. dois são de Belo Horizonte ou não? Ou você é de outra Nós cidade? dois somos de Belo Horizonte e antes do Nicolas virar deputado, ele era vereador em Belo Horizonte, assim como eu sou hoje. Então, assim, a história, ela se parece muito nesse ponto e é por isso que ele fica muito puto com isso, desesperado. Sempre quando a gente parte pra cima dele, ele já processa, já chora, um monte de coisa. Então, assim, o Chupeta tá realmente desesperado por conta disso, porque até então ele estava num ambiente muito tranquilo, porque ninguém tinha essa capacidade de resposta rápida contra ele. Então, ele poderia fazer as coisas dele sem ninguém falar nada sobre ele. Tuxa, só para poder encaminhar isso aí também, que eu acho importante, eu não tenho dúvida na reeleição do presidente Lula. Eu não tenho dúvida que o presidente Lula pode ser talvez eleito no primeiro turno, mas eu tenho muita dúvida se nós vamos conseguir governar esse país pelos próximos 4 anos. E é por isso que as eleições para o Congresso Nacional são as eleições mais importantes desse ano. Porque se o presidente Lula não tiver deputados federais que são combativos, que são da base, para poder ajudar ele a governar o Brasil pelos próximos 4 anos, Atush, a gente não vai para frente. Veja o exemplo claro da PEC do fim da escala 6x1. Por mais que o povo brasileiro queira que 92% da população brasileira seja favorável ao fim da escala 6x1, ela se encontra paralisada no Senado Nacional nesse momento, porque o senhor Davi Alcolumbre resolveu travar isso. Então, se a gente não tem parlamentares nossos que vão chegar lá e botar o dedo na cara desse povo, fazer uma limpa no Congresso inimigo do povo, falar a verdade na frente desses bandidos, desses vagabundos, nós vamos estar perdidos. Porque quem governa esse país hoje, Atush, esse Congresso, da maneira que ele está formulado, ou é direita ou é centrão corrupto. Só o nosso trabalho, mas o que eu senti no coração desses evangélicos, gente, é que não existe, na sua grande maioria, dos fiéis, essa questão do sentimento anti-Lula. Não existe isso. Não existe. O E não que tem essa existe... que o pastor mandou votar em B, em C e tal, não é o pastor. O que existe, gente, é de fato uma direção que o pastor tem e o poder que ele tem, infelizmente, para poder comandar os fiéis. E grande parte dos pastores, principalmente aqueles mais graúdos das igrejas grandes, esses sim são bolsonaristas. Os fiéis não são. Então, assim, eu me coloquei para fazer o debate dentro das igrejas com esse objetivo, porque o público evangélico, ele cresce a cada dia mais, Atush. Então, se a gente não fica esperto, se a gente não vai também, dialoga com eles, conversa com eles, nós vamos perder espaço. Pode ser não nessa eleição, mas o meu projeto, Atush, e eu tenho 26 anos, e se Deus quiser, eu vou virar o deputado mais jovem federal por Minas Gerais, o meu projeto, ele é para daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Eu quero que meus filhos, quero que meus netos vivam em um país que o PT exista ainda e que, acima de tudo, o PT e a esquerda estejamos na presidência desse país ainda. Tá?